Saudações cordiais, olá a todos. Saudações extensivas para todos que nos assistem neste preciso momento. Eu sou Arcádio e estou entrando no mundo do YouTube. Portanto, por favor, não esqueça de dar aquele like bem quentinho. Aquela visualização vai nos ajudar a crescer no nosso canal. Portanto, é assim que nós vamos dar o início ao nosso programa, dizer que hoje nós vamos ter como estudo da palavra do Senhor, nós vamos falar um pouquinho da Bíblia. Portanto, eu quero fazer uma pequena oração contigo. Senhor, abençoe-nos a mim e ao meu irmão que esteja me assistindo do outro lado. Que em nome de Jesus, ao abrir-se a tua palavra, tenhamos respeito e compreendamos aquilo que venha nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Romanos e vários outros textos, o apóstolo Paulo confirma de que Romanos 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O apóstolo Paulo reconhece, de facto, que a palavra de Deus foi escrita e inspirada para nos dar paciência, para nos dar esperança, para nos trazer luz aos nossos caminhos. É verdade que há aqueles momentos em que nós precisamos da palavra do Senhor para a nossa mitigação da vida, porque muitas vezes nós estamos tristes e precisamos de Deus para nos salvaguardar o interesse. É assim que hoje nós vamos falar um pouquinho da história da Bíblia. A minha pergunta que eu faço é: a Bíblia é a palavra de Deus? É claro que é a palavra de Deus, de fato. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, de onde ela vem? É isso que nós vamos retratar. Então, nós vamos falar um pouquinho da história da Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego koiné, que significa ta Bíblia, e trasladou-se para ta Bíblia. Uma tradução mais comum significa livros. É importante para os cristãos, para os judeus, para outros tipos de religiões que também utilizam a Bíblia como a palavra de Deus. Tanto é assim que eu posso dizer que a Bíblia foi inspirada com o objetivo de trazer luz não simplesmente a nós, mas a vários outros povos que vivem, que coabitam conosco neste mundo. Assim sendo, podemos dizer de fato, né, que os textos foram escritos em 3 línguas. É muito importante que aqui nós vamos abordar. Nós vamos falar primeiro do hebraico. A Bíblia foi escrita na linguagem hebraica. Foi escrita também na linguagem aramaica. E os gregos também, muitos gregos, por exemplo, os discípulos que falavam agora grego, também foram usados para escreverem, não é? Textos, livros, cartas que há várias igrejas, essas foram juntas, mistas aqui na palavra de Deus e passaram a ser todos livros inspirados. Até aqui eu espero que esteja ligado. Assim sendo, não simplesmente isso, a história da Bíblia, nós vimos que na Bíblia nós encontramos várias histórias, né? Você poderia dizer que na Bíblia nós podemos encontrar vários gêneros literários. O que quer dizer gêneros literários? Por exemplo, histórias. Na Bíblia nós podemos encontrar os gêneros literários de histórias. Perdão, às vezes eu perco a linguagem. A historiografia. A historiografia, então, por meio de histórias. Por exemplo, a história de Abraão. A história de Davi, que combateu contra Golias, e várias outras histórias que na Bíblia nós podemos encontrar. Espero que até aqui você esteja ligado comigo e compreendendo o que eu estou a explicar aqui. Portanto, nós também podemos encontrar na Bíblia as poesias. Por exemplo, no livro de Cantares, de Salomão, que fala o seguinte no primeiro versículo, do capítulo 1. Beija-me com tua boca, não é? Os teus seios transbordam os meus amor. Então, nós podemos encontrar que este texto apresenta um gênero literário de poesia.
nós encontramos também na Bíblia profecias e muitos outros gêneros literários. Por exemplo, aliás, desculpe, também nós podemos encontrar, então, aquele processo que ocorreu que nós chamamos de cânon. O que quer dizer cânon bíblico? Cânon bíblico, não é? São textos que os cristãos acreditavam como sendo inspiração divina. E autoritativa, o termo, por exemplo, o termo cânon provém do grego. Então, significa que a Bíblia é a palavra do Senhor. Eles acreditavam, né, que existem textos que não foram inspirados, mas há vários tipos também que foram inspirados. É assim também que nós podemos abordar o seguinte fato. Que a primeira Bíblia continha os 5 primeiros livros de Moisés. Vamos ver se você lembra dos livros de Moisés. Um dos livros inspirados por os livros de Moisés, os primeiros livros, podemos dizer o seguinte. Primeiro, Gênesis, depois Êxodo, depois Números, depois Deuteronômio. E depois, nós falamos Levítico. Muito obrigado. Muito obrigado você aí que acertou em cheio o outro texto que a gente aqui abordou. Portanto, nós temos Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio e Números. Esses 5 livros de Moisés foram os primeiros livros, até então conhecidos, que foram escritos. Não é? Os primeiros livros de Moisés escritos como a palavra de Deus, palavra do Senhor. Então, nós sabemos que dali em diante começou a se escrever, até a escrita, a autoridade escrita. Antigamente não tinha esse poderio escrito. Por exemplo, a primeira Bíblia, a esses livros que nós falamos, era chamado de Torá. Em hebraico. Esse é em hebraico, é Torá. Já em grego, essa palavra Torá para judeus, em grego, quer dizer Pentateuco. Estes livros pentateucos, não é? Continham os 5 primeiros livros de Moisés. Você conhecia isso? Eu não sei. Mas eu acredito que você sabia muitas das coisas que eu acabei de abordar. Mas eu preciso que você compreenda como é que foi para que essa Bíblia que a gente tem chegasse até nós, hoje. Então, nós estamos a ver vários processos que ocorreram, vários processos que passaram, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia, a palavra de Deus, que hoje nós temos. Mas, nós vamos falar da segunda parte. Essa foi a primeira parte que nós falamos de Torá. Agora, a segunda, nós vamos falar que a Torá continha a coleção de história, narrativas e profecias. Esses livros de Torá que tinha histórias, narrativas e profecias era chamado de Nevim. Nós estamos a falar da história da Bíblia. Primeira Bíblia, processo bíblico para hoje termos um livro codificado. O que quer dizer um livro codificado? É que a Bíblia, ela quando foi estudada, querido, não era assim. Não era todo o conjunto em um só livro. Havia vários outros livros. É isso que a gente precisa abordar hoje. Nós temos várias coleções de vários livros e estes livros continham a coleção de história, narrativas, profecia e todos esses livros eram chamados de Nevim. Até aqui eu creio que você está conosco. A terceira coleção era chamada de Ketuvim. Ketuvim eram aqueles livros que continham salmos, provérbios e outras histórias bíblicas que você conhece, e vários outros livros, Josué, vários outros livros. E essa coleção era chamada de Ketuvim. Então nós já falamos que tinha Nevim, Ketuvim e já temos aí 2 coleções muito importantes que é Nevim e Ketuvim. Espero que até aqui você possa compreender de fato o que a gente está abordando. Portanto, nós vamos falar na perspectiva de um tempo mais longo, né? Nós temos aqui Tanakh. Tanakh mais ou menos seria termo alternativo que foi usado pelos judeus para se referir à Bíblia hebraica.
aqueles livros hebraicos que nós que até aqui já abordamos, todos esses, eram denominados então de Tanakh, que seria uma linguagem comum na altura até hoje, de uma Bíblia de uma forma resumida. Esse Tanakh continha as primeiras letras das primeiras 3 partes das escrituras hebraicas, e nessas escrituras hebraicas nós temos a Torá, que representava um ensinamento, o Nevim, que significava a parte dos profetas, e também nós temos o Ketuvim, que representa a parte de escritos. Depois, ao longo das histórias, começaram a surgir textos massoríticos. Estes textos massoríticos, não é? É a versão medieval de Tanakh, uma versão mais antiga de Tanakh, que textos massoríticos. Então seria um Tanakh. Tanakh é que é já quase codificação, né? Codificação de quase a metade de todos os livros que contêm o Antigo Testamento. Não por completo, mas muitos destes já reunidos. Poderiam chamar então textos massoríticos. É a versão medieval do Tanakh, né? É a versão medieval do Tanakh é hebraico e também é aramaico. Esse Tanakh, quando falava-se de Tanakh, que eu falei versão medieval, em consideração aquele livro, de Deuteronômio, capítulo 5, que diz, versículo 3, a memória não me escapa, que diz de fato que a palavra de Deus não poderia ser alterada, nem I, nem T, nem I. Então, o que os cristãos judaicos, né? Os judeus acreditavam? Os judeus acreditavam, de fato, que, já que a palavra de Deus não pode ser alterada, então nem o I e nem o T deveria ser retirado da lei. Sendo assim, os textos escritos em hebraico permaneceriam em hebraico. Os textos escritos em aramaico poderiam permanecer sem nenhuma modificação. Então, foi assim que depois foi considerado os textos massoríticos como a versão oficial dos livros que eram considerados conságnos, ou livros oficiais da Bíblia. Sendo assim, a terceira que nós vamos falar aqui, nós depois temos os livros Septuaginta. O que seria então essa Septuaginta? Septuaginta seria então uma tradução grega do Tanakh dos séculos 2 e 3 antes de Cristo. Em grande parte sobrepõe-se a Bíblia hebraica. Depois nós temos que a evolução do termo Bíblia, que significa livro, singular dele significa biblios, que significava o rolo, ou então Ijora. Essa junção de Jora, ou seja, biblios, ou então Jora, Jora significava livro em si. E ela foi retirada de um diminutivo de biblios, que significa biblos ou papiro egípcio. O nome Biblios era referente ao porto da Fenícia, não é? Que era Fenício, Biblos, conhecido como Gibal, né? De onde o papiro egípcio era exportado para a Grande Grécia. O termo grego da Bíblia, ou os livros, era a expressão que os judeus, não qualquer um, os judeus helênicos, usavam, né? Usavam para descrever os seus livros mais sagrados. O estudioso bíblico Bruce observa que João Crisóstomo parece ser o primeiro escritor ao descrever as suas homilias sobre o livro de Mateus nos anos 386 a 388, a usar a frase da Bíblia para descrever o Antigo e o Novo Testamento juntos. Tanto é de saber que os judeus consideravam 46 livros no Antigo Testamento. Nós estamos a falar já
na época em que se usava os textos massoríticos, depois de se passar alguns tempos, foram reduzidos por 39 livros, não é? Assim, para os ortodoxos, compreendem que os textos sagrados continham os 59 livros. Portanto, há 7 livros existentes na Bíblia que são chamados de denteros, ou denteros canônicos, ou apócrifos para outros grupos, a considerar o livro de Tobias, Judite, Macabeus da primeira e segunda, e Sabedoria, Eclesiásticos e Baruque, que consideram que esses livros não poderiam estar ali, a não ser considerados. Mas é necessário compreender que esses livros foram retirados do antigo Torá até não, desculpe, do antigo Tanakh, assim dizer, o Tanakh, onde continha todos esses livros, e depois, a passar do tempo, foram feitas sacudiduras, para assim dizer, sacudindo os textos que eram considerados textos sagrados, ficavam de um lado, e não sagrados eram expurgados para o outro lado. É assim que a Bíblia do Antigo Testamento foi constituído ao longo dos tempos, mudando-se, crescendo, na medida que foram surgindo vários escritores como grandes profetas que detinham os seus discípulos, que escreviam a história das suas rotinas, das suas andanças e várias atividades que eles realizavam. E vários outros estudiosos religiosos que reuniram estes textos, esses textos que consideravam sagrados, para então constituírem um livro, o livro que a gente tem hoje, que chamamos da Palavra de Deus. Portanto, a Bíblia, a Palavra de Deus, teve uma história bastante longínqua. Eu espero que você não possa negligenciar esse facto, desconsiderar a Palavra de Deus que veio para nos libertar da escravidão. Portanto, é assim, eu espero que nós possamos estudar essa palavra, esse livro, todos os dias, e assim possamos compreender mais adiante o que ela tem para nós, para nos oferecer no desenvolvimento psíquico. Obrigado, convosco, Arcádio, no nosso canal.